Fala galera, beleza? Hoje eu queria levantar mais uma provocação para vocês sobre quanto é praticar muito. Né? A gente sempre pergunta muito, eu acho que é uma pergunta recorrente demais. Quantas horas eu preciso estudar por dia para X? Quantas horas para Y? Né? É, e eu quis trazer alguns exemplos aqui para a gente botar as coisas em contexto. Existem outras formas? Existem, com certeza. Você não precisa praticar 16 horas por dia para chegar a bons resultados em alguma coisa. Mas uma coisa que é fato é que praticar, lógico, bem praticado, né, com consciência do que você está fazendo e com constância, vão te levar a resultados muito diferenciados. Então, eu lembro da minha infância mesmo, de colegas que eu tocava guitarra e colegas que até seguiram e viraram músicos. Né? Aquilo era uma coisa natural para eles, passar o dia inteiro com a guitarra na mão, explorando, treinando a mecânica, treinando é, acordes, entendendo mais escalas, entendendo mais harmonia musical, várias questões, gerando questões como melhorar isso, como limpar um pouco mais o meu som e, e fluindo em torno disso. Né? Então era uma prática muito constante e com muita intensidade. E aí não é à toa que se tornaram grandes músicos ou quem quer que seja que pratique o que for, né? Você fazendo esses questionamentos e fazendo muitas horas, né? Existe uma grande evolução. E um tempo atrás, né? Eu já tinha levantado essa questão, principalmente num post que eu fiz sobre a evolução do Mike, fiz até um vídeo aqui no YouTube também, do Mike Azevedo, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu também peguei alguns outros exemplos esses dias que me deixaram meio pasmo, né? Então vamos lá, né? O Mike eu já tinha falado, ele fez em torno de mais de 1.400 pinturas em 4 anos, né? Se você for pegar o blog dele, a evolução tem sei lá, mais de 900 pinturas e estudos lá, tentando melhorar, tentando aplicar mais, entender luz e sombra e depois aplicar na imaginação, tentando sempre evoluir, conversando com pessoas, trazendo novas questões. Ah, e não é à toa, né, que evoluiu dramaticamente nesses anos. Você vê o trabalho dele antes e depois dessa jornada. É muito interessante ver a evolução. Né, um tempo atrás também vi um comentário do Phineas McManus. Agora eu não tenho certeza se eu escrevi certo o nome dele aqui. Espero que sim. Conversando com uma outra artista que é Concept na Blizzard. Né, sobre a época que eles fizeram o mentorship com o John Park na Brainstorm School, né? E eles falando que em uma semana o John Park pediu para eles fazerem 30 pinturas, mood paintings, né? Então pensar no clima geral da cena, mas com um certo nível de acabamento. E aí eles brincaram e falaram: não, a gente consegue fazer 60. E aí o John falou: então faz 50, vamos ver o que rola. Então foram 50 pinturas, mood paintings em uma semana. Eles falaram do nosso dormir 3, 4 horas por noite no máximo, estudando que nem um maluco. Então é interessante isso. E lógico, estavam se divertindo naquilo, tentando trazer novas soluções. Então é muito legal, né? O Vaughan Ling, esses tempos atrás, ele também postou sobre a época dele de faculdade. Se eu não me engano, ele fez a CCS, College of Creative Studies, ou ele fez Art Center, eu não tenho certeza. Mas aí eu perguntei pra ele, falando: nossa, aquela época eu não sabia nem o que era dormir direito. Eu perguntei pra ele: dá uma ideia, né, do que é o trabalho que se faz numa semana super pesada, né? E ele falou: cara, eles pediam cerca de 50 sketches de carros. Ele fazia transportation design, então design de veículos. Eles pediam 50 sketches de carros em 2, 3 dias, né, para trazer novas ideias e tal. Então você precisa e sketches pensados, não é um simples rabisco, né? O Jung Han também, numa entrevista que ele falou,
Ah, foi com o Maciej Kuchara, se não me engano, no Art Café. E é interessante, ele fala que na época do Art Center tinha alguns semestres lá que ele fazia cerca de 5 matérias que eram de laboratório, né, de produção. Então cada uma dessas pedia em torno de uns 100 sketches por semana. Então eles tinham que fazer numa ordem aí de 500 sketches às vezes por semana. Né, eu também já falei disso em postagens, né? Eu vi uma vez no Art Center também pedindo que era uma prova de midterm, né? Que é o meio do semestre. Não é nem a prova final, né? Prova não, trabalho, né? Mas pedindo, se eu não me engano, eram 300 estudos de expressões de filmes. Então você pegar frames de filmes da Disney, por exemplo, e você fazer estudos de expressão facial. Né? Então você ir aprendendo aquelas expressões faciais através da prática muito constante. Como eu falei no começo do vídeo, essa não é a única forma de evoluir, né? Essas horas absurdas que as pessoas têm, mas mais e mais vezes a gente vê um padrão aí nas pessoas que estão muito bem posicionadas, realmente passaram por épocas até de forma super natural e gostando muito, não é sofrendo com o processo, mas gostando muito do que estavam fazendo, mas horas muito pesadas em cima disso. Eu vi uma outra discussão interessante um tempo atrás, falando sobre isso, até com, acho que foi o Kiko Loureiro, que é um guitarrista, falando sobre essa questão das horas de estudo, e aí ele fala, você não precisa praticar todas essas horas, né, 10, 12 horas por dia, mas uma coisa que ele fala que é interessante é você precisa sim estar imerso no mundo da música o tempo inteiro. Né? Você tem que viver falando disso, você tem que. Isso realmente tem que se tornar meio que uma obsessão, né? Você fazer isso o tempo todo, porque querendo ou não, para você competir isso se você quiser, né? Nesse alto nível, a gente está falando de pessoas que realmente fazem isso e que vivem isso, né? Então, também, se você não quiser isso, aí também se perguntar um pouco se você não está se comparando com a pessoa errada em termos do nível do trabalho. Você pode se inspirar naquela pessoa e galgar essa qualidade de trabalho no futuro, mas sem se comparar diretamente com ela, porque seria completamente injusto tanto com ela quanto com você mesmo. Né? Então é muito importante a gente pensar nisso, o quanto que a gente se mergulha mesmo nesse mundo e discute esses assuntos de forma realmente aprofundada, seja na prática ou realmente nos conceitos e no universo. Tá? Também só ficar jogando não vai te tornar um concept artist melhor. Tem que tomar cuidado também com algumas distrações que a gente acaba, algumas peças que a gente acaba pregando pra gente. Beleza? Então, é uma provocação aí de quanto é praticar muito e aí para vocês também quanto que é para vocês praticar muito e quais são os objetivos que vocês estão galgando aí. Deixem aqui nos comentários, vamos conversar mais a respeito. Quanto que é para você praticar muito. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo e é isso aí. Até mais.